Começando com a venda de ingressos para domingo ainda. É o jogo 8h30 da noite, o duelo diante da equipe do Sport. Antes tem o Flamengo, todo mundo sabe. O Cruzeiro divulgou mais cedo 20 mil ingressos vendidos e a gente tem a informação que já está chegando aí na casa dos 25 mil. E ainda uma terça-feira, né, para um jogo domingo. Claro que alguns vão esperar aí o resultado da quinta-feira, mas será jogo para mais de 40 mil torcedores, hein? É o que eu imagino. Um duelo importante. O Sport tá na lanterna, mas tem tirado ponto aí ao longo desta Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é a hora do torcedor comprar ingresso, independentemente de qualquer coisa, retribuindo o que fez a diretoria com uma promoção bem legal, sócio pagando R$30 em qualquer setor. E quem não é sócio, aí tem amarelo e laranja R$60, tem roxo e vermelho R$80. Bora lá, Nação Azul, para o Cruzeiro seguir com esta grande média de público na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que vive aí uma expectativa, porque nesta quarta-feira teremos a convocação da Seleção Brasileira. E o Cruzeiro, claro, na última convocação, o Cruzeiro teve o Fabrício Bruno e o Caio Jorge. E, claro, o clube tem a expectativa de novo de que 2 atletas possam estar nesta convocação do técnico Carlo Ancelotti. Vamos acompanhar no Rio de Janeiro a lista que será anunciada, lembrando que serão amistosos na Ásia e, tendo o jogador convocado, muito provavelmente o Cruzeiro será prejudicado no clássico diante do Atlético Mineiro no dia 15 de outubro, que é uma quarta-feira. A data FIFA termina na terça e os jogadores vão estar lá na Ásia, né? No Japão. Até chegar em Belo Horizonte, o Cruzeiro, se tiver realmente alguém convocado, e essa é a expectativa, esse ou esses dificilmente terão condição de jogar iniciando, né, o clássico diante do Atlético Mineiro, mas vamos aguardar. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer. Lembrando que a data FIFA começa na segunda-feira, logo após a do Cruzeiro diante da equipe do Sport. Mas o papo é a decisão de quinta-feira, vamos dizer assim, né, 8h30 da noite. O Cruzeiro na rodada 26, enfrentando o Flamengo no Rio de Janeiro. Uma expectativa muito grande para este jogo. A bola rola às 8h30. Já fica o convite aqui também para o nosso dia de jogo KTO. Estaremos diretamente do Maracanã, começando às 5h30 com uma programação aí toda especial, como merece esse grande jogo que se desenha, né, entre Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro vai fechar a preparação à tarde desta quarta-feira, depois segue de voo fretado para o Rio de Janeiro. E a expectativa é de que a lista dos relacionados venha aí com as novidades de Gabigol e Vidalba, isso os dois com presença assegurada, e também Luiz Sinisterra. Não tem condição ainda para uma titularidade, mas tem condição para alguns minutos entrar no decorrer da partida. O técnico Leonardo Jardim só vai confirmar o time no vestiário do Maracanã. Claro que o Cruzeiro tem uma base aí que todo mundo conhece. Agora, se o Leonardo Jardim uma alteração ou outra, aí teremos que aguardar. De qualquer forma, estaremos para realizar a chegada do Cruzeiro, para registrar a chegada do Cruzeiro, e aí vamos ver também todos os atletas que foram relacionados para este compromisso importante, repito, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro querendo já esquecer o tropeço, a derrota diante do Vasco e se recuperar na rodada seguinte, mesmo sabendo que pela frente tem o líder do Brasileirão. Lascou uma promoção já, né, Hugão? Isso era uma cobrança que a gente fazia há algum tempo, porque alguns ingressos estavam com um valor bem amargo, bem pesado mesmo, e acho que quanto mais popular for o acesso à arquibancada do torcedor, é melhor, sabe? Porque pagamento de salário de jogador não vem, uma parte pode até vir, não vem de ingresso, vem geralmente de patrocínios,
vem geralmente de direito de imagem, de transmissão, esse tipo de coisa. Então, na arquibancada, eu acho que você pode valorizar a presença do seu torcedor, fazendo essas promoções para o sócio-torcedor e, se possível, Cruzeiro, agrega também uma promoção para quem não tem condição de ser sócio-torcedor. Porque eu acho que aí você populariza muito mais. E só para deixar claro, o Gão é a favor do amarelo sem cadeiras, tá, gente? Do setor amarelo sem cadeiras. Vamos popularizar e vamos fazer a festa no amarelo superior e inferior. Agora nós vamos saber, Gão, a moral que tá o Matheus Pereira, elogiado por notáveis aí do futebol. Vamos acompanhar essa história. Vestir a 10 não é uma das tarefas mais fáceis. O jogador que usa esse número é geralmente o cérebro da equipe, o cara que pensa a partida diferente dos companheiros. É normal que existe uma pressão, é normal quando você eleva o seu nível, existe uma cobrança. Sou mais um que posso agregar com as minhas qualidades e fazer o Cruzeiro chegar no objetivo. Agora, se vou virar ídolo, isso não é uma coisa que me preocupa nesse momento. O que eu vim aqui fazer é o meu trabalho, ajudar o clube a chegar nos objetivos e ser mais um jogador de grupo. A 10 hoje em dia tá com esse cara aí, o responsável pela criação e gols do Cruzeiro. Aliás, ele é o maior garçom do clube na temporada. Foram 9 passes a gols. A missão de carregar o número 10 já foi de muita gente importante no clube. O primeiro na década de 40 foi Guerino Izoni. Também teve Luiz Fernando Flores, Boiadeiro, Palinha, Montijo, Alex e Dirceu Lopes, que aliás rasgou elogios ao Matheus. Porque o jogador de futebol nesse país tem uma responsabilidade muito grande. E o que vem acontecendo com o Matheus Pereira, ele simplesmente vem procedendo como se deve proceder. E para mim não é surpresa nenhuma ele amanhã ser convocado para a seleção brasileira, porque como talento é indiscutível. Realmente é um jogador excepcional. Um dos camisas 10 mais emblemáticos do futebol mundial, Zico também se rendeu ao futebol do cruzeirense. Não, o Matheus Pereira é um jogador que eu admiro muito e está numa crescente. E graças ao talento, à qualidade dele, tem ajudado o Cruzeiro a estar numa posição que está. Se você analisar e ver a participação dele nos momentos decisivos do Cruzeiro, ele na maioria das vezes está presente. Então isso é realmente o que um camisa 10 precisa, o quilate dele. Tomara que continue assim, tomara que um dia chegue na seleção brasileira e apresente o futebol que ele vem apresentando no Cruzeiro. Tá com pouca moral, Matheus, hein? Se a tarefa já era difícil, só por vestir a famosa camisa 10, agora ele tem a missão de seguir um legado sob olhares de grandes ídolos. É naquilo que eu aprendi até hoje, que é aperfeiçoar cada dia o trabalho, o suor, para que no final tudo venha a dar certo. Matheus Pereira, quando ele chegou e gerou muitas dúvidas aos torcedores cruzeirenses, né? Porque muita gente via imagens dele jogando no futebol inglês, jogando em outros lugares, e via ele arrebentando, e ele demorou um pouco para engrenar aqui. E eu tenho uma resenha particular com ele, fui entregar o troféu Tele Santana para ele. Cara, gente boa, de uma gentileza, sabe, doce de pessoa. E aí eu acabei fazendo algumas perguntas para ele como torcedor cruzeirense. Ele entendeu isso. E eu falei, cara, você não acha que seu ano poderia ser um pouco melhor? E aí, Matheus, vou revelar aqui, tá? Ele virou e falou assim, ó, cara, se os jogadores que eu coloquei na cara do gol esse ano, em 2024, tivessem acertado tudo que eu coloquei... 23, Bel, desculpa. Tá. Tudo que eu coloquei eles na cara do gol, hoje eu seria o maior líder de assistências do Brasil. Fui fazer essa análise e, de fato, realmente, claro que nem todas as bolas teriam entrado, mas seria um número considerável. Em 24 ele já sobe esse nível e esse ano realmente conseguiram fazer com que o Matheus encontrasse o seu grande futebol e tem muito a evoluir e construir ainda mais a sua história como camisa 10 do Cruzeiro. Muito boa tarde, o Globo Esporte ao vivo está no ar e chegando, porque esse campeonato brasileiro não para, viu, gente? Tem gol de ontem. Galera, na quinta-feira tem disputa lá no alto, hein? Na ponta da tabela do Brasileirão. É Cruzeiro contra Flamengo, é primeiro contra o segundo colocado desse campeonato brasileiro, viu? Vamos começar com o Rodrigo Rocha, que está na Toca da Raposa, chega para nossa resenha, porque o Cruzeiro tá vindo de derrota. E aí, Rodrigo, você acha que o Leonardo Jardim pode mexer nesse time?
Muito boa tarde, bichão. Oi, Lages. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Uma mudança é certa em relação ao time que jogou contra o Vasco. Lucas Vijalba cumpriu suspensão e deve retomar o lugar dele na zaga ao lado do Fabrício Bruno. Com isso, o Jonathan Jesus deve ir para o banco de reservas. Agora, a opção para mexer no time, o Leonardo Jardim vai ter. O Fagner está em transição ainda, não deve estar à disposição. De resto, o elenco está todo completo para essa partida. O Gabigol cumpriu suspensão contra o Vasco e volta também ao time, mas deve ficar no banco nesse reencontro dele com o Flamengo no Maracanã. O ataque deve ser, como sempre, formado por Matheus Pereira e também pelo Caio Jorge. Outro reforço que o Jardim ganha para esse jogo é o Sinisterra. O colombiano foi desfalque contra o Vasco por um estiramento muscular na coxa direita. Ele voltou a treinar ontem, treinou normalmente hoje e também está liberado para o jogo dessa quinta-feira. Cruzeiro viaja amanhã para o Rio. Valeu, meu velho. Ótimas informações, ótima tarde pra você.